Salve galera, tô chegando com mais uma parte do nosso bate-papo com a Mariana Becker. Na segunda parte dessa conversa, ela fala mais um pouco sobre Verstappen e Hamilton, analisando a evolução dos pilotos ao longo dos anos e como foi acompanhar de perto, conversar com eles durante essa intensa temporada de 2021. Então fica ligado. E Mari, nesse assunto sobre saber o que falar, vamos falar do Verstappen, que é a primeira temporada, que você acompanhou ele na Toro Rosso, e a evolução dele não só como piloto, mas também como pessoa, como piloto que deu respostas em entrevistas, desde mais imaturas até mais maduras hoje em dia. Como é que você avaliou esse crescimento dele ao longo do ano na pista e também em entrevista e como pessoa, né, como pessoa midiática? Eu acho que a evolução dele aconteceu toda junto, sabe? Ele por si só, o Max é um cara, que, pelo que eu vejo dele, pelo que eu conheço, ele é um cara extremamente franco, né? Cru no sentido de não trabalhar a resposta dele antes de falar. E o que importa mais para ele no momento em que ele fala é o que ele está pensando e o que ele sente, mesmo que ele resolva esconder o que ele está sentindo. Mas o mais importante é ele. Não a televisão, ou o site, ou não sei o quê, porque você não vê o Max fazendo uma frase X querendo uma consequência daquela frase, sabe? Seja que ele seja mais popular, ou para dar um recado para alguém, ou para dar uma manchete para a pessoa que está entrevistando. Ele não é um cara que fica... Para ele é perder tempo isso. Ele está focado na história de ganhar, né? E nele, né? Então, por exemplo, quando ele entrou muito imaturo ainda, né? Batia de bobeira, aí já era um super talento, mas batia muito de bobeira. Eu me lembro quando ele entrou com 17, ele naquela batida dele, eu acho que foi na Sandevota ali em Mônaco. Em Mônaco foi. E aí eu me lembro que o Galvão falou: é por isso que não dá para entrar um cara tão imaturo, né? Não é a hora ainda com 17 anos, ele está muito jovem para estar aqui no meio dos outros pilotos, não sei o quê. E aí eu disse, mas é assim que aprende. É assim que ele vai aprender. E aí eu me lembro que o Galvão discordou de mim, assim, veementemente na hora, assim. Ele disse, não, os caras não podem se expor e nem expor os outros a isso, com razão, na verdade, mas foi assim que ele aprendeu. O guri já era uma grande promessa e a situação era aquela. Então, ou ele aprendia daquele jeito, ou ele não ia aprender nunca. E aí, naquela época, ele já falava o que sentia. Lembra que ele falou, a próxima pessoa que me perguntar se eu tenho que amadurecer e mudar a minha forma de guiar, eu vou dar uma cabeçada. Disse isso numa coletiva. Eu lembro dessa. Então, o que acontece? Não é que ele disse isso para causar. Ele está sentindo isso. E aí, obviamente, é uma questão lógica para a gente, que é profissional de comunicação, a gente olha e fala, esse cara está cru, ele está totalmente cru, porque ele está falando tudo que ele pensa. E eu acho que daí que aconteceu, ele foi evoluindo na pista, foi evoluindo como homem profissional, né? Então, ele passou, talvez, a se fechar ainda mais para ele e para o objetivo dele, aprender que tem que ter uma relação profissional e afável com a imprensa, não afável no sentido de agradar, mas de, sim, tem que dar entrevista, tem que responder, né? Então, acho que ele amadureceu bastante aí, assim, lidar com a profissão de piloto de uma forma mais madura, porque a profissão de piloto envolve não só pilotar, a gente está careca de saber, né? Então, não adianta você dizer, como o próprio Kimi teve que se dobrar, entendeu? Faz parte da tua profissão, sim, da entrevista, porque se tu não der entrevista, isso aí não sai para o mundo e ninguém vai te patrocinar, e aí esse campeonato não acontece desse tamanho que tem que acontecer, né? Então, não adianta você brigar contra isso. Então, acho que o Max amadureceu muito nesse aspecto, também soube se proteger. Isso é que eu fiquei mais impressionada com ele esse ano, guris, assim, porque tinha tudo para o guri afundar numa briga psicológica monstruosa e não conseguir render o que ele tinha que render.
Porque a capacidade, isso eu falei para ele numa das entrevistas, a capacidade, tanto dele quanto do Hamilton, nós estamos falando dele porque ele é jovem, ele está, né, é o primeiro grande ano É a primeira dele. vez ainda. Você vê ele recém, né, recém começando a se mostrar como um piloto maduro. Eu disse para ele assim, eu fico impressionada como é que tu faz para ter essa capacidade de recuperação. E eu não estou falando só de recuperação assim, tipo, a classificação foi uma bosta, e aí, desculpa o palavrão, a classificação foi muito, muito ruim, e aí na corrida você consegue ter o pulso e a firmeza de levar essa corrida em que você está sendo pressionada, não é que uma corrida que uma vitória caiu do céu, essa corrida até o fim e ganhar. Ou dentro de uma mesma prova. A gente pode comparar aí com tênis, com o vôlei, qualquer esporte que depende um pouquinho de estratégia e que depende mais de tempo, né? Como é que você consegue passar de uma grande... eu vou ter que falar, de uma grande cagada, né? Eu falo piores nos programas. Eu falo até pior no programa. Besteira. O cara se recupera... Uma grande besteira não é igual a uma grande cagada. Bom, mas enfim. Cagada é mais impactante. Porque aí é uma coisa, né, que todo mundo já fez uma horrorosa na vida, assim, e segue fazendo, eu, por exemplo. Mas do cara tá correndo, aí rola uma cagada monstra. E ainda assim o cara consegue não cair dentro daquilo, dizer, azar, a minha corrida já era, me ralei agora. Não, o cara consegue dizer, bom, então vamos focar. Então, agora a gente tem que recuperar isso, tem que recuperar aquilo. E, principalmente, quando essa grande besteira acontece contra ele, não provocada por ele. Porque daí o cara se sente ainda mais... não há o que eu faça que eu vá conseguir recuperar. E isso eu vi nos dois, no Hamilton e nele. Mas me surpreendeu mais nele, porque ele tinha muito mais aquele... Ele era esfogueado, né? Um cara que... Vou pro tudo ou nada o tempo inteiro, e azar, e vou dar cabeçada, e vou não sei o quê. Não, ele conseguiu manter o foco no fim. Meu foco final é ganhar. Meu foco final é ganhar esse campeonato. Meu foco final é ganhar essa coisa. E aí ele foi assim que ele foi indo. E foi assim que o Hamilton foi indo também, passando por várias barreiras complicadas, e voltava e dizia, eu dizia para ele, eu falei, na classificação, ontem chegou aqui para conversar comigo, tava péssimo, né, achando que tudo tá aí. Hoje em dia ele, sabe... Então, e aí você vê a diferença de um para o outro, né? O Hamilton disse, pois é incrível como essas coisas podem acontecer com a gente e tal, e, né, elaborou e tal. E o Max era uma coisa mais simples, ele dizia, eu sou assim. Eu falei, como é que tu faz? Ele falou, não sei, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu tento me concentrar fechado no meu ambiente. E ele me deu uma resposta muito legal, porque ele tende primeiro, quando a gente faz essas perguntas assim, ele fala, vocês sempre perguntam as mesmas coisas, eu sempre respondo as mesmas coisas, então não tem problema. Mas aí ele me disse assim, obviamente todo mundo perguntando da pressão, já desde o meio do campeonato, todo mundo perguntando de pressão, imagina que saco, toda hora, toda a imprensa do mundo inteiro, dando um jeito de perguntar a mesma coisa, se ele não estava se sentindo pressionado. E aí nessa pergunta, quando eu disse para ele assim, como é que tu consegue te recuperar, né, de um tropeço, de um horror no meio de uma corrida, no meio de uma prova, de uma volta, 2 voltas depois conseguir ser genial, ou ter força, né, para aguentar alguma pressão dentro da pista, um cara grudado na tua traseira, né, mostrar essa força. E com todo mundo perguntando o tempo inteiro, e com o Christian, e com o Wolff, e ele falou, no final, Mariana, quando eu sento no carro e eu ponho o capacete, eu sei que só sou eu e o carro. E o meu instinto é só um. O meu instinto não muda independente do que acontece em volta. Ele é sempre a mesma coisa, que é ganhar, né? Então, eu achei muito legal isso, porque ele consegue preservar aquele ambiente dele ali. É um pouco do que o Hamilton ficar falando de, eu me blindo, eu tento me blindar. Hamilton fala mais das energias positivas e negativas e tal. Mas, no final, é a mesma coisa. Chega uma hora que quando tu senta no teu carro, o resto tudo tem que apagar, e eles conseguem fazer isso. É só o instinto que tem que falar. Ô Mari, mas o Verstappen foi bem consistente ao longo da temporada e você deu um bom insight aí sobre como ele se comporta. Mas não teve aí talvez essa reta final, principalmente quando o Hamilton enfileirou 3 vitórias consecutivas, que talvez possa ter batido alguma coisa nele, porque ele chegou a falar depois de Abu Dhabi que ele sentiu nervoso para esse último GP.
Você, como uma pessoa que conversava com ele quase toda semana, deu para sentir talvez uma abalada nessa crescente do Hamilton no final? Não. A entrevista pública dele, ele mantinha o mesmo tom, sabe? Ele se protegia muito. É óbvio que ele devia estar abalado, porque nenhum ser humano não estaria, né? Não adianta a gente, por mais que ele dissesse, não, eu estou fazendo a minha vida, ele confessou no final que ficou abalado. Você está me dizendo isso, né? E uma coisa que eu fiquei muito surpresa, ele teria dito, eu não vi essa entrevista, mas depois saiu em vários lugares, para Sky inglesa, antes de Abu Dhabi, assistam essa corrida porque eu vou ganhar. Eu não vi ele dizendo isso. Mas você viu isso? Você viu ele dizendo isso? Eu vi o Serginho mencionando na transmissão também. Eu procurei nas Mas redes você não sociais viu ele dizendo isso? Não. Né? Então, eu não posso afirmar que é verdade absoluta, você não vê, porque nesse nosso meio aqui, a gente sabe que uma notícia meio truncada vira verdade em 2 segundos. Vira um elefante e minha nossa. Vira um elefante. Eu acho que ele é um cara... Ele obviamente ficou... Claro, qualquer um ficaria, mas ele não demonstrou. Eu digo obviamente porque eu ficaria, porque qualquer um ficaria, né? Mas ele não demonstrou, tanto é que no fim de uma prova que para ele estava perdida, quando surgiu uma oportunidade totalmente inesperada, porque nenhum deles tinha vivido isso antes, a gente não viu isso acontecer antes, Sim. né? De sair o safety car e na hora que depois que os caras sair valendo, sem fazer uma volta, ele abocanhou a oportunidade e foi para cima e foi para dentro. Ele não teve um segundo pensamento, tipo, o que está acontecendo aqui? Né? Aquela sensação de estar perdendo simplesmente apagou. Então, mesmo que ele tenha ficado né, meio abalado com as 3 vitórias do Hamilton, aquilo parece que não abala a força do cara de reação. Era meio Tyson, sabe? Lembra do Tyson? Tyson, às vezes, levava, nas lutas que ele não terminava em 3 segundos, ele começava a levar e aí ele ia baixando. Quando ele abaixava, eu dizia, agora ele vai levar umas 3 na cabeça e já era. Aí, de repente, o cara levantava com gancho de direita e o oponente morria. Então, foi isso que a gente viu, né? Então, eu não posso dizer para você que, dando entrevista, ele me disse ou demonstrou estar abalado. Não, ele se protegeu, né? O que ele dizia era o que para mim era verdade, assim. Ele dizia, pode acontecer tudo isso em volta, eu sei que está acontecendo, mas na hora que eu sento no carro e abaixo a viseira, só eu e o carro e o meu instinto. E quanto ao Hamilton, Mari? O Hamilton viveu essa disputa pela primeira vez desde 2016, né, que foi com o Rosberg, a última até fim do campeonato, e a Mercedes, a primeira desde era híbrida, primeira contra uma outra equipe. Deu para ver alguma pressão no Hamilton e na Mercedes que você não tinha presenciado antes? De ficarem nervosos, cometerem erros inesperados? Eu acho assim, na entrevista não, mas as atitudes você pôde ver. Assim, na entrevista, obviamente, todos eles, sem exceção, quando alguma coisa acontece de errado dentro da pista e o resultado é ruim, eles normalmente, eu falei sem exceção não, porque às vezes tem exceções, momentos, né? Mas normalmente, vamos dizer, 90% das vezes os caras te dão uma entrevista monossilábica, né? E brabos, ou então chateados. Então isso é uma coisa que a gente já está acostumada, não é assim, tô vendo que agora ele se abalou. Não, sempre quando vai dar uma coisa errada, o cara responde meio torto, né? Eu acho que foi nas atitudes do Hamilton que a gente viu ele sentindo a pressão, na ideia de que, assim, olha, não é só sendo quem eu sou, fazendo as coisas como eu estou acostumado a fazer, que eu vou ganhar. Então, por exemplo, ele dizia pra gente, eu passei a noite inteira estudando com os engenheiros. Eu passei o fim de semana inteiro no simulador. O cara começou a dar volta na pista, não dava nunca, tudo bem, de patinete, mas nunca dava. Track walk, né? Para quem não sabe, o track walk na quinta-feira os caras caminham na pista para entender como que tá o asfalto, ver se tem qualquer tipo de alteração. O Vettel é mestre nisso. O Hamilton começou a fazer isso. Começou a fazer simulador sem parar, sabe? Eu sei que ele é um cara que já normalmente fica com os engenheiros e quer entender bem, tanto ele que é um cara que entende bastante estratégia. Mas ele passou a se dedicar de um jeito que ele não se dedicava antes, né?
ele passou a ficar muito mais sozinho. Então, você vê que o cara também mudou, ele sentiu a pressão porque ele mudou a forma de agir, né? Não tanto no... Eu vou te dizer, ó, se for para dizer em termos de entrevista, ele no início do campeonato, quando o Max começou a ganhar, ele dizia, pô, ganhar contra esse cara mas tá incrível. Ele achava legal que o cara tava subindo e que tava aumentando a barra do jogo dele, entendeu? Ele Sim. falou, pô, tô assim, me sentindo desafiado, tá bacana, eu fico mais entusiasmado, porque o que eu gosto é de ultrapassar, o que eu gosto é de dividir, o que eu gosto é de competir. Era isso que ele me dizia. Depois de um tempo ele parou de falar isso. O que eu gosto é disso. Entendeu? Uhum. É bem legal isso aí. Ele passou a falar mais dele. Sim. Ô Mari, e tem uma coisa que a gente aprende muito na vida como jornalistas, é que a gente aprende muito com entrevistados, né? Você teve aí já anos de contato com o Hamilton, com o Max. O que você pode falar assim que deu para aprender com o Verstappen e com o Hamilton? Para minha vida pessoal ou sobre eles? Vale para ambos, na verdade. Pergunta boa essa. Deixa eu pensar um pouco. É bom que vai editar, porque eu preciso pensar. Eu acho que com os dois, esse ano, assim, é o fato de... que ficou muito claro, cada um no seu estilo, de não desistir nunca. Nunca. Sim. Mesmo quando parece que tá tudo perdido. De não desistir. Não desiste, porque a vida muda de uma hora para outra. Entendeu? Com o Max, talvez a coisa de que você ser direto em relação ao que você pensa também funciona, né? Com o Lewis, o Lewis tem uma coisa assim, de uma simpatia dele, assim, que eu acho legal, assim. Eu não sei te dizer assim, porque na verdade eu não uso muito nada deles para mim, assim. É uma relação tão diferente, assim. Eu não tenho essa relação pessoal, assim, de como você tem às vezes com um amigo, sabe? O cara faz uma coisa e você fala, putz, bacana isso, sabe? Sim. Porque a gente ainda tem muito distanciamento, né? Apesar de tudo, apesar de já, né, acaba, às vezes encontra fora dali, ou tantos anos conversando, que aí o cara acaba te dando uma entrevista muito mais pessoal e mais reveladora. Não é o meu amigo que eu vejo assim, reagindo com as coisas à minha volta. Então, é difícil, assim, eu não sei te dizer, talvez eu pense mais tarde, eu posso te dizer, se tu quiser. Mas agora eu não sei o que eu usaria para mim. Dos dois, eu acho que essa coisa de não desistir nunca, mas nunca, porque a hora vira de uma hora, sabe, a vida vira de uma hora para outra. Eles, eu acho que aprenderam muito esse ano, os dois, né? O Hamilton, para lembrar ele que ele ainda está no topo do jogo, né? Ele pode competir com um cara muito mais novo e com um tipo de jogo totalmente diferente. Você viu 2 carros totalmente diferentes. Eu acho que essa derrota para ele vai ser uma oportunidade muito grande de aprendizado, né? De um cara que estava há 7 anos dolorida, né? Há 7 anos no topo e que de repente perde a chance de quebrar um recorde no fim e de uma maneira que não foi a maneira assim para ele, né? Ele pensando que não foi a que ele decidiu, né? Então isso vai ser duro para digerir dele, assim. Eu acho que tanto é por isso que ele está assim tão sumido. E o Max, eu acho de entender como que funciona essa tática dele de se isolar, né? De se isolar do que pode abalar ele. E ao mesmo tempo, o que não funcionou, né? Eu acho que vai ser muito claro no final desse jogo, no final desse ano, para eles, o que funcionou e o que não funcionou na estratégia psicológica para ganhar ou não o campeonato. Porque esse campeonato foi muito psicológico também, além de técnico, pelo fato de ser 2 carros diferentes, 2 pilotos com estilos diferentes, com 2 equipes agindo diferente.
acho que foi uma questão psicológica monstruosa. Os dois vão sair muito maiores desse ano, pro ano que vem. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje tá ficando por aqui, mas já adianto, ainda tem mais Mari Becker vindo aí. Então, para não perder nada, vocês já sabem, né? Like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, vocês não perdem nada do motorsport.com aqui no YouTube. A gente se vê na próxima.